Queridos amigos, sejam bem-vindos a este momento de prece do Lar Fabiano de Cristo. Continuando o estudo da obra O Espírito da Verdade, temos hoje o capítulo 67, Mediunidade e Jesus. Quem ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clara audiência e na clara evidência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades de cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor, e confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece, ele mesmo, ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Eurípides Barçanufo. Então, este é o texto base da nossa reflexão. E vimos que mediunidade não é, portanto, exclusividade dos espíritas. Ela é de todos os tempos. É faculdade inerente ao homem que foi dada por Deus. Hoje, sabemos que vivemos num mundo de frequência, de ondas e vibrações, e que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a existência, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. A questão, portanto, é pensarmos com quem estamos em contato, quais os valores que estamos cultivando, portanto, com quem estamos sintonizando, quem controla a nossa mente e o nosso coração. Mediunidade com Jesus é alterar a frequência em que vibramos.
é exercitarmos a nossa reforma, é a evangelização da alma, porque a espiritualidade precisa dos homens de bem para edificar o reino de Deus, que já existe no coração dos homens. Porque enquanto existir alguém que pratique o mal, na terra haverá ondas desequilibradas que afetará a humanidade inteira. Mas existem as correntes do amor que inundam o universo. E a mediunidade com Jesus é ser fluxo dessas correntes, é ser fluxo de sabedoria e de amor. É colocar as nossas potencialidades a serviço do bem. É doar de si mesmo em nome do Mestre. Portanto, pensemos nisso. E para ilustrar a nossa reflexão, trouxemos aqui, através da mediunidade de Chico Xavier, uma passagem mediúnica que foi contada por Hilário Silva, que é sobre Eurípides Barçanufo, que é o autor da mensagem que estamos estudando hoje. E nos conta ele que começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava um outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que parou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais, que parasse, e num deslumbramento de júbilo reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou de seguir. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de mais de 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde, viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo,
a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo, Senhor? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, meus irmãos, nós que hoje vimos que estamos em constante intercâmbio com o mundo espiritual e que não é por outra forma senão através da mediunidade que o nosso anjo de guarda venha até nós, que possamos refletir e fazermos com que, aonde nos encontrarmos, aprendendo, amando, construindo, que possamos seguir nesta caminhada, na construção de um mundo melhor, servindo sempre. Sejamos a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifeste. E como Francisco de Assis, que possamos repetir sempre: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Que assim seja.